Uma resolução de física aqui falando um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio. Então tá paradinho, bonitinho, graças aí, né, a nossa força de atrito, certo? Sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. Ele está pedindo o que pra gente? A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é de 2. Então ele falou que a força normal é de 2 newtons. Então a única força que atua perpendicularmente é a força normal, certo? Entre o bloco e o plano inclinado. A intensidade da força de atrito. Então, eu queria achar a força de atrito. Vamos falar que a força de atrito aqui eu não tenho. Para deixar esse bloquinho parado, quantos newtons são necessários de força de atrito? Alguma coisa a gente tem que entender aqui, né? Algumas relações, como o que? As componentes da força-peso, que é aqui a força que solicita, né, o bloco para baixo, nessa componente tangencial, essa componente aqui normal do peso. Então podemos dizer que aqui a componente normal e a normal são iguais, porque uma menos a outra tem que ser igual a zero. Então podemos dizer que a normal é igual à componente da normal. Perfeito. E aqui a gente tem, né, a força-peso atuando, né? Certo. Mas calma lá. Para ter equilíbrio, o que nós temos que pensar? Para ter equilíbrio, a força que puxa o bloquinho para baixo tem que ser igual à força de atrito, tem que ter um equilíbrio aí. Um menos a outra tem que ser igual a zero. Então podemos obter que a força tangencial ela tem que ser igual à força de atrito. Certo? Que é exatamente o que eu quero descobrir, a força de atrito aqui. Show de bola. Mas aqui, quem que é essa componente tangencial, pessoal? Né? Componente tangencial, a gente, né, tem um ângulo que vamos chamar de ângulo θ, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, então aqui tem um paralelogramo, né? Cateto oposto, cateto adjacente é a componente normal, então cateto oposto em relação ao ângulo θ, então vai ser seno de θ, igual a quem? Cateto oposto, que é quem? Isso, é essa componente aqui, ó, paralela. Então é a componente tangencial sobre quem? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é essa gracinha aqui que é a força-peso. Formando um ângulo de 90 graus aqui, força-peso. Então, rapidamente, isso aqui a gente já sabe que a componente tangencial é nada mais calculado pela força-peso vezes o seno de θ. Opa, então podemos descobrir a força tangencial? Sim. Mas calma aí. Mas força-peso, a gente não sabe que é massa vezes gravidade? Eu não tenho essa. Eu preciso descobrir se é força-peso. Através de como? Ah, essa relação que foi dada pra gente de uma lindeza aqui. Então, newtons, né? A força normal aqui vai ser de 2 newtons. Quem que é componente normal? A componente normal a gente aprendeu que é quem? Que é força-peso vezes o cosseno de θ. Nossa, que bacana! Então é isso aí. É só isso. Então podemos definir aqui que isso é igual a isso. Posso descrever que é força-peso vezes o cosseno de θ. No caso aqui o cosseno de quanto? De 45 graus. É só isso, é só isso. Então 2 é igual a força-peso vezes o cosseno de 45. Logo, cosseno de 45, todo mundo lendo a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Certo? Aquela musiquinha maravilhosa. Então a gente tem que usando os notáveis 30, 45 e 60 graus, que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ah, professor, o que nós vamos fazer? A gente pode multiplicar cruzado, a gente tem que achar força-peso. Então multiplica cruzado sempre Exit. Fomos lá uma vez esse cara. Então vamos para cá, que força-peso, né? Raiz de 2 é igual a 4, logo força-peso é igual a 4 dividido por raiz de 2, usando a racionalização. Temos aqui que vai ser 4 raiz de 2 sobre 2, isso dá 2 raiz de 2. Então aqui achamos a força-peso, que é 2 raiz de 2. Se descobrimos isso, agora está muito tranquilo, muito tranquilo. Então temos o que?
podemos achar a tangencial. Como a gente vai achar a tangencial? Isso, pessoal, força PZ2 raiz de 2 vezes o seno de θ, 145, e o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Tan aqui, aqui podemos cortar as raízes, logo aqui a gente tem que a tangencial é de 2 newtons, tá bom? Tranquilo, olha que bacana. Então, se a gente descobriu a tangencial, né, então força peso vezes o seno, né, a gente tem aqui. Então, podemos dizer agora que A é igual a tangencial. E acabou. E como que é a tangencial? Esse aqui a gente força peso, que é 2 raiz de 2, vezes o seno. E acabou. Então a força de atrito tem que ser de quem? Se é igual, tem que ser igual a 2 newtons. Tranquilidade, resolução feita. Grande abraço. Então a gente tem que observar e não tem que fazer. Até a próxima aí.